22 de dezembro, eu estava fazendo a biópsia. Minha família, minha mãe morreu com 89 anos, minha avó morreu com 95. Ninguém com câncer de mama. Ninguém, nem de um lado de um, nem do lado do outro. Eu tive uma tia com câncer de colo de útero, que não é genético. Em nome de Jesus, todas as mulheres aqui, não deixem de lado os seus exames, em nome de Jesus. Maridos, por favor, empurrem suas mulheres para fazer exames. E mulheres, por favor, empurrem seus maridos para fazer exames. A gente pensa que porque a gente é crente e firme e anda com Deus, a gente pensa que não vai passar por algumas coisas nunca. Eu pensava assim. Quando Davi sofreu o acidente, eu já desisti um pouco de pensar desse jeito. Quando o apóstolo teve câncer, mas aí a gente pensa, ataque do diabo. Quando aconteceu comigo de puxarem o seu tapete e você ficar sem chão, fiquei firme o quanto eu podia. Para Natal, virada do ano, dia 6, o apóstolo já ligou para São Paulo. Dr. Calil é um dos donos do Hospital Sírio-Libanês. Não, que dia que o senhor pode vir? Dia 3 de janeiro. Então, dia 3 de janeiro a gente interna. Dia 6 de janeiro eu estava passando por uma cirurgia. Foi uma cirurgia de 10 horas, que apesar de ser grau 1, que estava numa região muito profunda. Então, o câncer foi tirado com a cirurgia. Não, provavelmente a senhora não vai ter que passar por quimioterapia. Fiquei feliz demais que não ia ter que passar por quimioterapia, somente radioterapia. Fez o exame, veio o resultado. O score deu 30. O ponto de corte era 21. Eu sugiro que a senhora faça quimioterapia. Aí juntou minha família, e questionando muito o médico, ele virou e falou assim: se fosse a minha mãe, fazia. Câncer, eu custei muito a falar a palavra, viu? Era uma coisa que eu achava que nunca na minha vida eu ia ter condições de enfrentar. Eu disse para ele um monte de vezes, falei: ora por mim, eu não consigo passar o que você passou. Sabe aquela geração 1960, 1970, sabe? A gente era meio hippie. A gente não dá certo com química. As primeiras quimioterapias, eu pensei que eu ia morrer. Você sabe o que é? A gente sentir a vitalidade sair. Você sentar num lugar e não ter força para levantar. A minha filha ficou perto de mim, meus filhos, minhas noras, meu genro, gente. Esse homem aprendeu a fazer café. Uma maravilha, vocês precisam ver. Acho que foi a primeira quimioterapia. A Débora estava lá, a Débora ficou do meu lado ali, segurando a minha mão na cama. E eu de olho fechado. Eu lembro que alguém ligou e ela falou assim: não, minha mãe está dormindo. Agora não estava dormindo não, é que eu não tinha força para abrir os olhos. E eu orei: Deus, tem piedade e misericórdia de mim, porque eu não consigo passar por isso. Toma quimioterapia durante o dia, no final do dia você está na cama, pá. Segundo dia, está na cama. Terceiro dia, aí você começa a contar. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ai meu Deus, começou a melhorar. Quarto dia, não entra nada para comer para mim, não entra nada. Quando chegar alguém na igreja Fonte da Vida que esteja passando por tratamento, acolha. Cheguei a orar, falar: Deus, pela tua misericórdia, me livra. Tive um monte de infecção oportunista. A última me levou para o hospital. Foram 7 dias de internação. Por fim, acabou a quimioterapia. Olha aqui para mim. Consegui.
você também consegue vencer. Em nome de Jesus, você não vai passar por câncer, em nome de Jesus. Você consegue passar por qualquer coisa na sua vida. As radioterapias são diferentes, são mais brandas, mais leves, dá para a gente encarar. Quando o apóstolo passou pelo câncer, ele queria ouvir do médico assim: você está curado. E o médico falava assim para ele: o que o senhor quer ouvir de mim, eu só posso dizer daqui 5 anos. Mas no último dia da minha radioterapia, ele pegou todo o meu prontuário, virou para mim: dona Rúbia, terminou, a senhora está curada. Oh, glória a Deus. Gente, coisa difícil demais para mulher é o tal do cabelo. Eu fiz um vídeo para Mulheres na Fonte, passou, acho que no Mulheres na Fonte, em quase todas as fontes da vida. Aquilo lá foi assim, incentivo das minhas noras. Bispa, a senhora vai fazer o vídeo, é uma bênção para as mulheres. Então eu fiz de longe o vídeo para ninguém perceber o cabelo, que não podia nem pentear. E eu descobri, sabe, gente, que cabelo branco é só cabelo branco, viu? Agora, o que eu aprendi? Aprendi que a fé é uma base firme. Nem tudo a gente entende. Não quero saber por quê também. Porque muitas vezes machuca demais. Se Deus te falar por quê, não vem me falar não, fica com você. Eu sei o caminho por onde temos passado, eu sei a mensagem que temos pregado, eu sei a vida que temos procurado viver. Talvez o seu porquê me machuque. Quando meu filho sofreu um acidente, vieram falar para mim: foi para Deus avivar a igreja. E eu falei: Deus lá precisa estourar meu filho para avivar a igreja? Agora, o que eu aprendi é que a fé nos sustenta, ainda que a gente não entenda. Deus permanece Senhor de todas as coisas. Deus não perde o controle de nada, ainda que eu tenha perdido o controle por um tempo na minha vida. Paulo e Silas na prisão perderam o controle de tudo, apanharam, sofreram e estavam levando o evangelho adiante. É por causa deles que você está aqui. Paulo e Silas tinham que ser guardados. Eu vou lá discutir com Deus? Não. A fé não anula a dor do processo. Quando a gente passa por um processo e chora, não é porque você perdeu a fé, viu? A igreja não é chamada para julgar as pessoas. A igreja é chamada para amar as pessoas. Tiago 1, 2 e 3. A ideia de resiliência é aquela ideia do elástico, né? A gente puxa e ele volta. Então é a capacidade de voltar. Eu tenho aprendido que resiliência também é uma decisão. Porque quando o elástico é puxado muitas vezes, às vezes ele perde a capacidade de voltar. Eu tive muita vontade de falar assim: quer saber? Deixa pra lá. Vou deixar pra lá. Quer saber mais não. Mas Deus me chamou a atenção, sabe? Deus me chamou a atenção. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E se Deus tem chamado você e você está aqui, você tem dons e tem talentos, um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. A palavra de Deus continua nos desafiando. Você não acha que esse mundo está de ponta cabeça? Nesse mundo, desse jeito, a palavra de Deus continua firme. E se eu tenho
ministério, algum dia tive ministério, dons, eles são irrevogáveis, e eu continuo aqui e vou trilhar por decisão o caminho da resiliência. Tende por motivo de grande alegria passardes por provação, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Perseverança tem umas traduções que traduziram como paciência, é estabilidade na fé. Deus quer desenvolver em nós, e para isso Ele usa sim as aflições do mundo, que você tenha estabilidade na sua fé, que a sua fé possa ser luz para muitos e muitos que caminham em trevas ao seu redor. Ei, nós vivemos aqui no Ocidente e temos uma vida muito confortável, mas você já parou para pensar daqueles que estão morrendo agora por amor a Cristo? Paciência que espera por alguém ou algo com lealdade. A provação da sua fé produz ainda mais lealdade. Recebi a palavra do médico, a senhora está curada. Era tudo que eu queria ouvir. Eu não consegui nem celebrar, viu, gente? Eu fui celebrar depois. Aprendi que a perseverança, que a lealdade da fé é o que Deus espera da igreja nos últimos dias. É na provação que a nossa fé cresce, é na provação que a nossa fé é fortalecida. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando a gente se sente tão fraco, você diz: Senhor, eu não aguento mais. O poder de Deus é aí que te levanta e te sustenta e te guarda, e guarda a sua fé.